Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. Olha, hoje passando por aqui para dizer a vocês que foi muito especial os cultos que nós tivemos hoje na igreja. Um às 8 horas da manhã, outro às 17 horas e outro às 19 horas, e foi especial. As pessoas compareceram e Deus assim nos abençoou através da sua instrução, através da sua palavra. E eu não poderia de forma alguma deixar de vir aqui após os cultos para poder levar também esta palavra de hoje, aquilo que Deus colocou ao meu coração, para levar ao coração das pessoas que estão no grupo de risco, né, as crianças até aos 13 anos, aos idosos acima dos 60 e também aqueles que estão em risco por causa da sua imunidade, que até o momento ainda se encontra baixa. Mas Deus há de nos abençoar, de fazer passar todo esse problema para que a gente possa voltar a cultuar todo mundo junto na igreja. Tá? Então já prepara aí o teu coração para receber a palavra de Deus, e esta palavra que chegar até você, creia, Deus está querendo trazer algo ao teu coração para que a tua vida mude. Ele quer falar algo ao teu coração para que assim também Ele possa te abençoar. Então peça a Deus: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, e para isso eu abro o meu coração, para isso eu abro o meu ouvido, para que o Senhor possa selar a sua instrução. Para nós sempre é um privilégio poder falar do amor, do poder de Deus, fazer a palavra chegar até o seu lar, você que não está podendo vir à igreja. Fica tranquilo o teu coração, nosso Deus está no controle, tudo vai passar logo logo e nós poderemos estar reunidos na igreja, todo o povo, para buscar e adorar ao nosso Deus. Amém? Eu tenho falado nos cultos aqui na igreja, né? Na sexta-feira eu falei também sábado com os meus obreiros, dizendo que Deus fala na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas para que esta verdade liberte, é necessário que a gente aceite a verdade. A verdade é aquilo que Deus fala através da sua palavra. Nem todo mundo está disposto a ouvir esta verdade, porque muitas vezes a verdade ela dói, ela constrange. A verdade ela vai nos constranger, ela vai nos confrontar. Mas aquele que quiser ouvir, com certeza Deus abençoará. Eu tenho umas verdades de Deus para nós, né, nesta noite especial de hoje. Abra aí, você que está com a sua Bíblia, abra aí no Salmo 105, bem no meio da Bíblia. Nós encontramos o livro de Salmos, estamos aqui já em Salmos. Abra no Salmo 105, o meu já está aberto, estou com a Bíblia na mão, quero ficar à vontade, né, em nome de Cristo, para levar a palavra ao teu coração. Diz assim, Salmo 105, versículo 1: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Olha só o que Deus colocou ao meu coração: aqueles que louvam e invocam o nome do Senhor porque dizem o conhecer, é necessário que essas pessoas façam conhecida as obras de Deus no meio de todo o povo. O que Deus quer que você, através não das palavras, falar muita gente fala, eu até tenho o costume de dizer que falar até mesmo o papagaio fala, né? O fazer notório as obras de Deus que é diferente, né? Não são com palavras que nós vamos mostrar às pessoas, né, que não conhecem a Deus, entender que existe um só Deus, fazendo notórias as obras do Senhor através das nossas atitudes. Não através de palavras, mas através das nossas atitudes. A começar dentro da nossa casa, com o nosso procedimento, começar a mostrar a todos os povos. Isto começando dentro da nossa casa. Mostrar para as pessoas que ainda não servem a Deus, que ainda não decidiram obedecer o Evangelho. Nós precisamos mostrar as obras de Deus em nossa vida. Eu até declarei hoje, né, sobre aquele homem que era endemoniado, né, de Gadareno, de Gadara, onde Jesus, ele teve um encontro com Jesus, expulsa os demônios da vida daquele homem, e aquele homem pode voltar a ter uma vida normal. Ele era aprisionado, né?
Muitas pessoas às vezes aprisionado por um vício, aprisionado por um pecado, aprisionado por um mal, pelo desemprego, aprisionado por uma miséria, por uma doença, por uma situação, por uma opressão. Quando ela se encontra com Deus, ele liberta esta pessoa através da sua palavra. Então nós que somos libertos, precisamos levar as outras pessoas a serem libertas, mostrando para elas aquilo que Deus fez na nossa vida. Isso é fazer notório a todas as pessoas que existe um Deus, apenas um Senhor, apenas um Salvador, que pode livrar as pessoas de todos os seus problemas. Este endemoniado gadareno, que era aprisionado por um demônio, quando ele ouve a Jesus, que ele conhece a palavra de Deus, a palavra de Deus o liberta. Esse homem diz assim: Jesus, agora eu vou te seguir, porque eu vi as obras, eu vi as maravilhas que o Senhor fez na minha vida. E Jesus disse: não, você não vai me seguir agora. Antes você volta para os seus, vai para os da sua casa, os da sua família, e mostra para ele quantas coisas Deus ele fez por você. O que Jesus queria? Que ele mostrasse para as pessoas as obras que Deus havia feito na vida dele. Só uma pessoa, quem Deus fez uma transformação, pode mostrar para as pessoas aquilo que o nosso Deus é capaz. Amém? Então o Salmo diz, né? Louvai ao Senhor, invocai o seu nome e fazei conhecida as suas obras entre os povos. É a gente fazer Deus ser conhecido por aquilo que ele fez na nossa vida, para a nossa família, para o local, no lugar onde nós trabalhamos, para as pessoas que trabalham conosco. O local onde você estuda, a faculdade, o curso que você faz, as pessoas da sua família, da sua rua, do seu bairro, as pessoas com quem você convive. Deus está dizendo: mostre para elas as minhas obras, aquilo que eu sou capaz de fazer na vida daqueles que me ouvem, na vida daqueles que estão dispostos a me servir. Abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5. Segundo livro da Bíblia, Gênesis. Abra em Êxodo, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. Pronto, eu puxei, já caiu em cima. Êxodo, capítulo 5. A Bíblia diz assim, no versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Versículo 1 diz isso. Deus, ele vê que o povo dele está sendo oprimido pelo povo egípcio, por Faraó. O povo de Deus está aprisionado. O povo de Deus se torna escravo na terra do Egito. Mesmo a gente sabendo que José deixou o povo bem na terra do Egito, porque José servia a Deus, mas o povo acabou se tornando escravo. A palavra de Deus diz que Deus, vendo a dura servidão do povo de Israel no Egito, ele fala para Moisés e Arão, que são os libertadores do povo de Israel. Diz assim: vai lá no Egito e entra a Faraó e diga para ele: olha, o Deus de Israel, o Deus do céu, está ordenando, Faraó, que você liberte o seu povo para que eles possam me servir no deserto, para que eles possam me adorar no deserto. Olha a resposta de Faraó, versículo 2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja a voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixará ir Israel. Isso aqui é muito forte. Moisés e Arão vai lá e falar assim: Deus está mandando você libertar, soltar o povo. O Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. E Faraó olha para Arão e para Moisés e diz: quem é esse Deus? Quem é esse Senhor? Eu não conheço. E por não conhecer, não vou obedecer e não vou deixar o povo ir. O que me chamou a atenção, a revelação que Deus colocou no meu coração, é que o povo de Israel ficou escravo no deserto, ficou escravo no Egito durante 430 anos. Eles ficaram no Egito e não conseguiram mostrar aos egípcios a existência de um Deus. 430 anos, mas eles não conseguiram demonstrar àquele povo egípcio a existência de um Deus. Por quê, pastor? Porque os egípcios, eles eram politeístas.
Eles cultuavam mais do que um Deus. E os deuses, vários que eles cultuavam, não é o Deus criador dos céus e da terra. Portanto, o Deus a quem eles serviam não tinha nenhum poder. A palavra de Deus diz que os deuses de muitas nações têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não falam, som nenhum sai da sua garganta, têm pés, mas não andam, mãos têm, mas não podem apalpar. Agora a Bíblia diz que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele está no céu. E Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Ele é vivo e Ele tem poder. E muitas vezes nós servimos a um Deus tão grande, mas não conseguimos demonstrar para as pessoas o Deus a quem nós servimos. 430 anos o povo no Egito, sendo escravizado, e não conseguiram mostrar a Faraó e aos egípcios que existe um Deus, que tem a existência de um Deus, e que o Deus a quem eles serviam não era Deus de verdade. Mas como que alguém pode acreditar num Deus que permite um povo ser escravo? Como pode se acreditar num Deus que não ajuda o seu povo? Na verdade, Deus sempre estava disposto a ajudar, mas o povo de Israel nunca dava ouvido para aquilo que Deus falava. Muitas vezes você que está me ouvindo está lutando aí e não consegue vencer. Às vezes você está desempregado, você está numa luta com um problema financeiro, um problema familiar, que você servindo a um Deus que você diz servir e você não consegue sair da sua adversidade. Será que nós temos ouvido verdadeiramente a Deus? 430 anos lá, mas o povo não conseguiu fazer Faraó e nem os egípcios acreditar nesse Deus a quem ele servia. É aquilo que Deus tem feito na sua vida, o agir de Deus na sua vida, que vai levar as pessoas a acreditarem que verdadeiramente existe e que vale a pena servir ao Deus a quem você tem servido. As pessoas, a começar por dentro da sua casa, a tua família, precisa ver que existe um Deus. Agora, muitas pessoas estão dentro da igreja, dentro das igrejas, se dizem crentes, dizem servir a um Deus poderoso, um Deus forte, mas vivem com a sua vida em ruínas. Não conseguem levar ninguém a servir a esse Deus, porque muitas pessoas falam, para viver conforme esse crente vive, para que servir a Deus? Por isso que Deus está dizendo, é necessário que a gente, como homem e mulher de Deus, mostre que existe um Deus. Como? Pelo nosso procedimento, pelas obras maravilhosas que Deus quer fazer na nossa vida. É inadmissível a pessoa estar 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja e não conseguir levar ninguém a Deus, a se libertar da idolatria e se entregar verdadeiramente ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas tudo isso tem um porquê. Olha só por que o povo não acreditava no Deus de Israel. Presta atenção, olha só. Eu vou em Êxodo capítulo 6, perdão. Você está no 5, você vai no 6. Êxodo capítulo 6. Você vê que no 5 Faraó diz assim, eu não vou deixar ir porque eu não conheço esse Deus. Quem é esse Deus? Ele não conhecia. 430 anos e o povo não conseguiu mostrar que tinha uma existência de um Deus, que é sobre todos. Aí no capítulo 6 mostra o porquê. Capítulo 6 de Êxodo, nós vamos ler o versículo 10. Diz assim, no versículo 10, 6:10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, entra de novo e fala a Faraó, rei do Egito, que deixa sair os filhos de Israel da sua terra. 12. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel, ou seja, os crentes, não têm te ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Olha o porquê que Moisés estava dizendo que Faraó não acreditava em Deus. Porque se o próprio povo que serve a Deus, se o próprio povo que se diz crente, se o próprio povo que está dentro da igreja não ouve, não obedece a Deus, por que aquele que não conhece a Deus vai querer ouvir? Se nós que temos que ser exemplo de obediência a Deus, se nós que precisamos ouvir ao Senhor não estamos ouvindo, não estamos obedecendo, como é que vamos levar alguém que não conhece a Deus a obedecer? Como que pode? Eu estava até comentando, algo interessante aqui. Às vezes a mulher é crente, ela é evangélica, ela está na igreja.
E ela quer que o marido se converte. Ela quer que o marido se volte e obedeça a Deus. Mas nem ela ainda obedece, nem ela faz aquilo que Deus fala na sua palavra. Se você não ouve a Deus, como é que teu marido vai ouvir? Se o povo de Israel não ouvia a Deus, como é que o povo queria que Faraó ouvisse para libertá-los? Às vezes você, mãe, está desesperada porque o teu filho é rebelde e não se volta para Deus, não obedece a Deus. Mas se nem você, mãe, às vezes está ouvindo a Deus, como é que o teu filho que não conhece a Deus vai obedecer? O que a palavra de Deus diz lá no Salmo 105 é que você precisa mostrar as obras que Deus, a transformação que Deus tem feito na sua vida, para que você tenha crédito para com aqueles que você fala de Deus. Moisés está dizendo, Deus, nem o teu povo está obedecendo, nem o teu povo me ouve. Se nem o teu povo me ouve, me obedece, como que Faraó vai me ouvir? Como que ele vai permitir? É por isso que estavam 430 anos, irmão, aprisionados, porque nunca mostraram a Faraó e aos egípcios a existência de um Deus. Eles não conseguiam mostrar. Olha só o que diz em Mateus capítulo 5. Eu vou abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5. Está aqui, ó, Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 13. Olha o que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo diz para o seu povo. Olha, diz para mim e diz para você. 13. Jesus diz assim, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, o que é insípido, pastor? Sem sabor. Porque o sal, quando você já comeu uma comida sem sal, uma comida sem sal é horrível. Não tem gosto, não tem sabor. Então Jesus está dizendo assim, ó, vocês que me servem, vocês têm que ser como o sal. Está dizendo, vocês são o sal da terra. E se o sal for insípido, for sem sabor, com que há de se salgar? Aí ele diz, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que Jesus está dizendo é que o Evangelho, você que é crente, você tem um gosto, um tempero especial. E Ele quer que você venha salgar em todos os lugares onde você estiver. As pessoas precisam ver que você é de Deus, que você é diferente. Porque assim você vai conseguir levar as pessoas a crer que existe um Deus. Ele está dizendo, vocês são o sal da terra, mas o sal tem que ter sabor. Porque se ele for insípido, se ele não tiver sabor, para nada vai prestar. Ele vai ser lançado fora e será pisado pelos homens. 430 anos pisado pelo homem. Sofrendo debaixo de um chicote. Porque não conseguia transmitir para as pessoas que eles tinham um Deus. E o Deus deles estava perto para poder ajudar. Assim como Deus está perto de você. Ele está dizendo para você, você tem um Deus. Mas é necessário que você ouça a verdade desse Deus. Para que Deus possa se manifestar com boas obras sobre a tua vida. Para que todos vejam que você tem um Deus, que você tem um Pai, que você é crente, que Deus é com você. Dá uma olhada. Olha a diferença. Abra aí em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Vamos voltar aqui em Daniel. Daniel capítulo 3. Está aqui, Daniel 3. Está aqui, Daniel capítulo 3, no versículo 28, a Bíblia diz assim, falou Nabucodonosor e disse, pastor, quem é Nabucodonosor? Nabucodonosor era um rei da Babilônia, assim como Faraó era o rei do Egito. A Bíblia diz que Deus colocou na mão deste rei Nabucodonosor todas as províncias da terra estavam debaixo do controle de Nabucodonosor. Esse rei também era politeísta. Esse rei também não conhecia a Deus. Por causa de um erro do povo de Israel, do povo de Deus, Deus entregou o povo nas suas mãos. Assim como o povo estava na mão do rei do Egito, o povo de Israel estava nas mãos do rei Nabucodonosor. Só que junto com o rei Nabucodonosor, existia alguns crentes em Deus que não existia naquela época no Egito. E olha a diferença. 28, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei,
preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, com letra minúscula, senão ao seu Deus. 29. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, seja despedaçado, e as suas casas seja feito um monturo. Olha só, porquanto não há um outro Deus que possa livrar como este, como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três ficaram menos tempo do que 430 anos que o povo havia ficado lá no Egito. Mas esses aqui, com pouco tempo lá na Babilônia, provaram e mostraram para um Deus que não acreditava no Senhor, que existia só um Deus. E que o Deus verdadeiro não era o que ele servia, mas o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o seu Deus. Eles fizeram conhecidas as obras do Senhor lá na Babilônia. Por quê? Pelo seu procedimento. Eles mostraram a Nabucodonosor que o nosso Deus opera. O nosso Deus nunca mudou, ele é o mesmo, ele continua operando. Desde que você o ouça e cumpra a sua vontade. A vontade de Deus, não a sua. E olha o que ele diz aí, ó, no 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Para você ver, olha a diferença. É o mesmo Deus, só que o procedimento de uns foi diferente dos outros. Uns estavam sendo pisados, maltratados, escravos, e os outros prosperavam fora do lugar de origem. Por quê? Porque não importa onde você está, o importante é o Deus que está com você, aquele que você ouve, aquele a quem você serve. Eles prosperaram. Olha a diferença, é o mesmo Deus, mas uns fizeram notório que existe um Deus, outros em 430 anos não conseguiram mostrar para os egípcios que existia um Deus. Olha aí que coisa, irmãos. Eu estava comentando na igreja hoje, sabe por que nós estamos enfrentando essa peste, essa pandemia, essa praga, que está ceifando a vida de muitas pessoas? Por causa da idolatria do mundo. Muitas pessoas viraram as costas para Deus e estão servindo deuses de prata, de ouro, de bronze, de madeira, deuses que não existem. E a ira de Deus tem caído sobre a terra. Você pode ver, quando o povo se rebelava com Deus e começava a servir a outros deuses, Deus sempre mandava uma praga, uma peste, para quê? Para que as pessoas voltassem para Ele. Mas você que serve a Deus de verdade, nesse momento você tem um Deus, esse Deus está guardando você. Esse mal não vai te tocar, ele não vai te atingir. Olha para você ver. Quer ver um outro exemplo? Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, no versículo 26. Vamos no 25. Diz assim, que já é um outro rei, também na província da Babilônia, ele já não é mais Nabucodonosor, agora é Dário ou Dario. 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moraram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Ele diz assim, ó, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Ele não fala o Deus de Israel, mas perante o Deus de Daniel. Daniel servia a Deus. Ele não servia com palavras, ele servia com atitude. Todo mundo que olhava para Daniel via que ele tinha um Deus e ele obedecia e servia esse Deus. Ele obedecia e servia. Então o rei Dário, ele percebe que Daniel tinha um Deus. Ele diz perante o Deus de Daniel, olha só, porque ele é o Deus vivo. Então ele está dizendo, todos os deuses, inclusive os meus a quem eu sirvo, eu vi que é morto, que não responde. Mas o Deus de Daniel é um Deus vivo, para sempre, permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra, olha o que está falando, o Deus de Daniel livra, salva, opera sinais, maravilhas no céu, na terra, e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado do Ciro da Pérsia. Por quê? Porque Deus era com ele. Ele fez notório aquele povo que não servia a Deus,
que existe só um Deus e que o Deus dele livra, salva, opera sinais, maravilhas no céu, na terra e livra de todo mal. Livra você do leão, livra você do desemprego, livra você da miséria, da crise, do corona, da chikungunya, da zika, da doença, do câncer. Ele livra você da miséria, ele livra você do vício, ele livra. Daniel está mostrando àquele povo que não servia a Deus que existe só um. Ele estava fazendo notórias as obras que Deus estava fazendo na vida dele. Oh, louvado seja Deus. Olha, não tem como tirar o mundo da idolatria, se não mostrar ao mundo que existe apenas um Deus. Enquanto nós, aqueles que se dizem crente em Deus, não mostrar para as pessoas que Deus é poderoso, que só Ele tem poder, as pessoas vão continuar sendo enganadas por ídolos mudos, deuses cegos, surdos e que não conseguem nem andar, que para andar precisam ser carregados. Deus provou, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego provou que existia um Deus e que esse Deus é vivo e que Ele salva, que Ele opera maravilhas. Esse é o Deus a quem eu sirvo, esse é o Deus a quem você serve. Nós precisamos ouvir as verdades para que Deus possa estar nos abençoando. E eu falei também hoje sobre Naamã, né, que fala lá em segundo livro dos Reis, no capítulo 5, fala que Naamã, ele era um homem abaixo do rei da Síria, ele não pertencia ao povo de Deus, ele também era idólatra, ele também era politeísta, né, o povo da Síria cultuava vários deuses, não só um, a vários, e não conheciam ao Deus de Israel. A Bíblia diz que esse Naamã, ele fez uma guerra contra o povo de Israel e ele venceu. Deus permitiu que ele vencesse. E ele pegou uma menina do povo de Israel, de Samaria, e levou como escravo, e ficou servindo a mulher dele, a mulher de Naamã. A Bíblia diz que esse Naamã era o segundo homem mais importante da Síria, ele era chefe do exército do rei da Síria. A Bíblia diz que ele era rico, ele era poderoso, ele era influente, ele era respeitado, ele era poderoso, mas ele era leproso. Valoroso, mas ele era leproso. A lepra é uma doença que cobre o corpo da pessoa, do alto da cabeça às plantas dos pés, de feridas. Essas feridas, elas inflamam, elas apodrecem, o corpo da pessoa começa a se decompor, ela viva. E essa doença não tinha cura, ela levava à morte. Este homem influente, com roupa, ninguém percebia que ele era doente daquela forma. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a roupa, ele mostrava verdadeiramente o que ele tinha por baixo daquelas roupas. Eu até brinquei com as pessoas na igreja hoje. O crente de verdade não é o crente da igreja. O crente de verdade é aquele que se mostra de verdade em casa. É em casa que as pessoas verdadeiramente sabem quem você é. E às vezes é por isso que muitas pessoas da sua família não querem vir na igreja. Porque às vezes você é igreja, você é crente na igreja. Mas em casa você não mostra a obra de Deus, aquilo que Deus quer que você mostre. A Bíblia diz que quando ele chegou em casa, né, Naamã, que ele tira a roupa, a Bíblia fala que a menina que ele trouxe escrava olhou e disse: quem dera, tomara, quem dera que o meu senhor Naamã estivesse lá em Israel, em Samaria. Lá tem um homem de Deus que iria orientar ele através da palavra, e esse homem restauraria ele, curaria ele da sua lepra. Olha só, como diz o rei, né? Dário, o rei Nabucodonosor, esse Deus é um Deus que salva. Então a menina está dizendo assim, ó, quem dera, ela era de Israel, tinha sido levado escravo. Ele diz, quem dera se o meu senhor estivesse lá tem um homem de Deus que daria uma palavra e curaria ele da lepra. Naamã ouve o que a menina diz e ele vai até Israel. A Bíblia diz que quando ele chega na casa do profeta, ele bate lá, quem atende ele é o servo, não é o profeta. E ele fala, eu gostaria de falar com o profeta. E o profeta, o obreiro do profeta, o servo do profeta fala, não, ele mandou eu falar com o senhor. Mas eu queria falar com ele porque eu quero ser curado. Quer ser curado? Então vai lá e mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. Se você obedecer, se você ouvir a voz de Deus, você vai ficar curado. A Bíblia diz que ele ficou tão indignado que ele quer ir embora. Ele vai embora e ele volta, está voltando para casa indignado, voltando leproso. Engraçado que ele foi lá para ser curado. E por que ele está voltando leproso? Porque ele não queria ouvir a direção do profeta, do homem de Deus, através da palavra.
Por que o profeta não atendeu ele? Porque era a primeira coisa, antes de tratar a ferida, né, do corpo, Deus queria tratar o coração dele, que era soberbo e orgulhoso. O profeta não vai. Tem algumas pessoas com Naamã e diz assim: meu Senhor, o homem de Deus não te pediu nada demais, ele só mandou o Senhor mergulhar. Não custa nada o Senhor mergulhar, mergulha, vai que dá certo. A Bíblia diz que ele decide mergulhar, e quando ele mergulha, os 7 mergulhos, conforme, a Bíblia diz, conforme a palavra do homem de Deus, a palavra de Deus diz que ele fica curado na mesma hora. A Bíblia diz que ele volta até o homem de Deus, bate na porta, né? O homem de Deus recebe ele agora, porque agora ele está curado não só da doença física, mas também do seu coração endurecido. Ele vem, o profeta recebe ele diz assim, ó: hoje eu conheço que não há outro Deus além do Deus de Israel. Esse homem está confessando que existe apenas um Deus. Eu fico pensando quantas vezes ele entrou no templo dos deuses dele e clamou pedindo por ajuda, por socorro, e não obteve resposta. E quando ele cumpre uma vez aquilo que Deus manda, na mesma hora ele é abençoado. Então ele chega à conclusão, ou seja, existe apenas um Deus, porque esse Deus é vivo e ele responde. Entenda, quem enviou ele lá foi uma menina que era escrava, que era serva dele. Agora a pergunta é, por que um homem tão influente deu ouvido a uma escrava? Porque ele via o procedimento dessa menina dentro da sua casa. Ele via que verdadeiramente aquela menina tinha algo diferente. Ela era de Deus. Uma menina que a Bíblia nem relata o nome, mas que influenciou alguém a sair da idolatria para servir a um único e verdadeiro Deus. Davi também fez uma proeza através do poder do Senhor. Davi, ele diz assim, olha, eu vou lutar contra esse gigante. E eu vou vencer, eu vou destruir, eu vou arrancar o corpo dele, a cabeça do corpo, e eu vou jogar as bestas feras do campo. Um menino de 16 para 17 anos está falando que vai lutar uma luta contra um guerreiro já desde a infância, um homem já velho, um homem guerreiro, um homem de guerra, e ele vai lá e fala, eu vou enfrentar ele, e eu vou vencer. E a Bíblia diz que Davi vence. Agora Davi fala algo interessante, ele fala assim, ó, eu vou vencer, porque o Deus a quem eu sirvo vai entregar ele na minha mão. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Para quê? Para que todo o povo, para que toda a terra, para que todo mundo entenda e conheça que há Deus em Israel. Davi estava dizendo, eu já enfrentei um urso e um leão, ninguém viu. Mas agora eu vou enfrentar e vou derrotar. Para que todos agora vejam que existe um Deus em Israel. Você precisa mostrar para as pessoas que te rodeiam, em todos os lugares, que na tua vida tem um Deus. Mostre agora, mostre notório a todos a obra de Deus na sua vida, porque aquele que serve e que obedece a Deus na sua palavra, na sua totalidade, com certeza será honrado e abençoado, prosperará em todos os sentidos, e todos vão ver que você é chamado pelo nome do Senhor. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Senhor amado e Deus querido, Senhor todo-poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Senhor deste grande universo, meu Deus, nós reconhecemos, não há um outro Deus além de Ti. Nunca houve, ó Pai, e jamais haverá. Um Deus que salva, um Deus que livra, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que prospera. O Senhor é único, meu Pai. E nós agradecemos ao Senhor pelo entendimento da palavra do Senhor que hoje o Senhor colocou ao nosso coração. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem sido conosco. Eu sei que o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa rocha, e que nós não somos nada, meu Deus, sem Ti. Esta palavra de hoje veio para que a gente mostre às pessoas que não Te conhecem que o Senhor é bom, e que o Senhor é um Deus vivo, e sempre responderá e ajudará aqueles que Te servem verdadeiramente. Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor que venha visitar esta pessoa que está agora nos ouvindo, que está nos assistindo.
Visite ela, meu Deus, com mudança e com transformação. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é um Deus presente em nossa vida. Eu sei que o Senhor é fiel nos seus feitos. Opere, meu Deus, na vida desta pessoa que quer se libertar, mas não tem força. Liberta ela. Meu Deus, em nome de Cristo, visita esta pessoa que está com um problema na família, que está com um problema no casamento. Meu Pai, que é briga, é confusão, já está pensando no divórcio. Pai, eu oro, entra com providência. Liberta, meu Deus, esta pessoa que está aprisionada por um vício. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai. Eu sei que o Senhor se preocupa com esta pessoa. Meu Deus, eu oro neste momento para esta pessoa que está desempregada. Pai, abra uma porta da oportunidade, uma porta de emprego. Eu oro pedindo socorro deste Deus que é verdadeiro e que vai operar no meio da vida destas pessoas que estão me ouvindo agora. Opera na empresa, meu Pai. Na loja desta pessoa, ela está preocupada, achando que vai se fechar, achando que ela vai fechar a empresa. Não permita fechar. Pai, estenda as tuas mãos para ajudar esta pessoa. Opera na vida desta pessoa que está doente, Senhor. Ela, meu Pai, que está à base de remédio, visita ela agora. Eu sei que o Senhor existe, que existe um Deus e que preocupa com esta pessoa. Então, meu Pai, arranque ela deste problema, tira ela desta enfermidade, cura, porque eu sei, meu Deus, que só o Senhor é que pode fazer isso. Louvado seja o nosso Deus que não nos desampara. Eu sei que o Senhor é conosco. E eu sei que o Senhor também será com esta pessoa, meu Pai, porque ela ouviu a tua palavra. E eu sei que ela vai te obedecer a partir de hoje e fazer notórias suas obras na vida dela e servir de exemplo para outras pessoas. Eu creio nisso em nome de Jesus. Pai, como ministro do teu evangelho, eu abençoo a vida desta pessoa. Eu abençoo a casa. Eu abençoo a família dela em nome de Jesus. E declaro que esta pessoa, meu Pai, possa começar uma semana especial e abençoada pelas mãos do Senhor. Eu creio no testemunho que esta pessoa vai contar, porque onde ela estiver, o Senhor está alcançando e abençoando ela em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Graças te damos por tudo aquilo que o Senhor fez, faz, e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra possa ter te ajudado, que você possa entender o que Deus quer e servi-lo verdadeiramente, para que Deus possa te abençoar e você mostrar, fazer notório as obras de Deus na sua vida. Existe um Deus, um único Deus, e Ele está pronto para te abençoar, desde que você o ouça. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém? Tchau, abençoados!